Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a nossa liçãozinha do livro Vamos Orar, olha lá. É a nossa lição do número 13, olha lá, é a última liçãozinha desse livro, aqui. Quando eu oro, Papai do Céu sempre me ouve. Essa liçãozinha está embasada no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 9. Vamos orar para conhecer essa liçãozinha? Senhor meu Deus, ajuda-nos a entender a sua palavra. Coloca a sua palavra no nosso coração, Senhor, para que a gente nunca se desvie dela, em nome de Jesus. Então, o que a gente vai aprender? Vai aprender um pouco do que a gente aprendeu em todas as lições, certo? Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Então, vamos lá. Olha aqui. Opa! Quem esse menino está? O que esse menino está fazendo? Ele está orando antes de ir para a aula, tá vendo? Então, essa é a última lição da nossa revistinha. Nós aprendemos muitas coisas sobre o que acontece quando nós oramos. Nós aprendemos que Deus nos ajuda, que Deus nos dá amigos, que Deus nos dá inteligência, que Deus nos responde, que Deus nos sara, que Deus nos perdoa, que Deus nos protege, nos guia pelo caminho, que Deus nos dá coragem, nos dá força, e aprendemos que Jesus também orou, né? Como é bom a gente saber tudo isso, né? E como que acontece isso? Acontece isso se nós estivermos sempre orando. Isso. A lição de hoje traz um versículo da Bíblia que o Papai do Céu me escuta quando eu peço ajuda e ele atende as minhas orações, certo? Então, quando eu oro, o Papai do Céu sempre me ouve, né? Então, o que a gente aprende? Que não importa como a gente fala, né? Como a gente faça, porque a gente pode falar fazendo uma oração falando, a gente pode fazer uma oração pensando, a gente pode fazer uma oração agradecendo, a gente pode fazer uma oração pedindo perdão a Deus, né? Então, a gente também vai ouvir, olha lá, tá vendo? Que toda vez que a gente ora, o Senhor está presente, ouvindo as nossas orações, né? Tá vendo que bênção? Olha lá. Pode ser indo para a escola, pode ser no seu quartinho à noite na hora de falar com ele, quando você vai fazer uma lição ou ler a Bíblia, né? Então o Senhor sempre está conosco quando a gente está fazendo a vontade dele. Que bênção. O que fala o nosso salmo, né? Que é o tema da nossa lição de hoje. Ele estava falando sobre Davi recorrer à misericórdia de Deus para alcançar o perdão, né? Então, quando a gente está passando uma situação difícil, fez algo que a gente acha que desagrada a Deus, a gente fica com o coraçãozinho aflito, o que a gente faz? Vai orar para Deus pedindo perdão sobre as coisas erradas que a gente fez, né? Ou por não ter obedecido a Deus, né? Ou por ter feito o que a gente achava e não tinha pedido direção a Deus, né? Então assim também aconteceu com Davi. Ele estava aflito porque ele tinha pecado, né? Então ele queria que Deus tivesse misericórdia dele para ele ter o perdão, amém? Então o nosso salmo, que é Salmo 6 e o versículo 9 diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, né? Então, o que ele deixa de ensino pra gente? Que qualquer aflição, problema, medo, pecado, né? Nós temos que recorrer ao perdão e à misericórdia de Deus, né? Para que a gente possa viver em paz com a gente, em paz com a nossa vida, em paz com Deus, né? Porque quando a gente tem um coraçãozinho apertado, um coraçãozinho pesado por não fazer a vontade de Deus ou por fazer algo que desagradou a Deus,
a gente não fica sossegado, não fica satisfeito, não fica feliz, né? Então, quem é que pode deixar a vida da gente feliz, o nosso coraçãozinho mais alegre? Deus, né? O perdão de Deus, né? O falar com Deus, o orar a Deus. Então, o nosso livrinho, ele ensinou que tudo que a gente precisa é com Deus que a gente fala, né? A nossa primeira liçãozinha, quando eu oro, Papai do Céu me ajuda, qualquer dificuldade que a gente tenha e não saiba como resolver, a gente vai lá e ora a Deus, porque de Deus que vem o nosso socorro, não é verdade? Depois a nossa liçãozinha de número 2 foi quando eu oro, Papai do Céu me dá amigos, não é? Então, foi o caso que estavam entulhando os poços de Isaac. E aí o que aconteceu? Ele ficou triste e ele não queria brigar, ele queria fazer amigos, né? Ele queria que as pessoas não fossem maus com eles, na verdade. Então o que aconteceu? Ele orou a Deus para que Deus desse amigo a ele, né? Para as pessoas não verem com raiva. Então, a terceira lição foi quando eu oro, Papai do Céu me dá inteligência. Inteligência para sair de situações difíceis, para fazer o que é certo, para fazer a vontade de Deus, não é verdade? A quarta liçãozinha é quando eu oro, o Papai do Céu me responde. Então, se eu quero saber o que fazer ou que caminho seguir, eu faço o quê? Eu oro a Deus e Ele vai responder qual direção eu vou tomar, né? Se eu quero viver em paz e feliz e fazendo a vontade de Deus, a minha direção eu vou pedir para Deus. Exato. A quinta liçãozinha foi quando eu oro, o Papai do Céu me sara, né? Que foi a historinha do nosso rei Ezequias, que ficou doente, aí ele recebeu essas palavras, né, que o Senhor ia levar ele, ficou muito triste. O rei Ezequias virou pro cantinho e chorou, falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus acrescentou os dias dele, né? Então, se a gente tá com problema de saúde, a gente vai orar quem? A gente vai orar a Deus, não é? Ele tem poder para curar, né? E ele dá que direção a gente pode tomar. A nossa sexta liçãozinha é quando eu oro, o Papai do Céu me perdoa. Então, nós estamos falando de que quando eu faço qualquer coisa que está errado, que eu desagrado a mamãe, que eu brigo com meu amiguinho, que eu não faço a vontade de Deus, né? Que eu faço tudo que não posso, que não devo, o que eu faço? Eu tenho que me arrepender e pedir perdão para Deus, né? Porque somente Deus pode perdoar os nossos pecados, não é verdade? A mamãe perdoa a gente? Perdoa, mas quando a gente está falando de um dia ir morar no céu, então nós estamos falando do perdão de Deus, não é verdade? Quando eu oro, Papai do Céu fica feliz. Quando eu oro agradecendo o meu dia, agradecendo a minha vida, agradecendo a saúde, aos meus dedos, a mamãe, ao papai, a minha comida, ao meu cachorro, o meu cabelinho, a minha saúde. Quando eu oro agradecendo a Deus, ele fica muito feliz, não é verdade? Porque ele deu e dá sempre o melhor pra gente, não é? Então a gente tem que sempre, todos os dias, agradecer a ele, pedir perdão, agradecer, né? E pedir direção, é isso que a gente faz. Quando eu oro, o Papai do Céu me protege. Que foi a historinha do Daniel e a Cova dos Leões. Pra gente parece impossível, né? Às vezes tem um valentão lá na sua escola que quer brigar com você e você fala: mas Senhor, mas eu não quero brigar, tenho medo, Senhor me protege. Então ele tira essa vontade do coração do valentão e pronto, não briga com você. Então, quando você orou, o Senhor te protegeu, não é? Numa situação difícil. Vamos lá. Quando eu oro, Papai do Céu guia o meu caminho, que é a história de Jonas, né? Que foi parar na barriguinha do grande peixe. Então, quando a gente não sabe o que fazer,
E também nós não devemos fazer o que a gente acha. Então o que a gente vai fazer? Orar a Deus para Ele mostrar qual é o caminho que eu devo seguir, né? Para que eu não faça o que eu quero, mas assim a vontade de Deus. Porque quando eu faço a vontade de Deus, todas as outras coisas dão certo na minha vida. Amém? Vamos lá então. Se não dão certo, ou tem saída, ou tem jeito, né? Sempre Deus vai te socorrer. A liçãozinha número 10, quando eu oro, o Papai do Céu me dá coragem. Oh, lembra? Né? Que foi quem? A rainha Esther, né? Ela veio de um outro povo, né? Acabou o rei gostando dela, ela foi lá, casou com o rei e ela teve que fazer uma petição a favor do povo dela, né? Mesmo o rei não sabendo que era... que ela era de outro povo. Então, o que aconteceu? Ela precisava do quê? Coragem, né? Porque não era qualquer um que falava com o rei. Se ele não apontasse o cetro para você ou te chamasse, corria o risco de você morrer. Então, ela precisava do quê? De coragem. E assim se a gente vai passar, sei lá, vai fazer uma prova muito difícil na escola, ou amanhã vai ter que, sei lá, tirar um sangue, tem muito medo daquilo, o Senhor me dá coragem, meu Deus, eu preciso dessa coragem, não é? É pequeno, mas o Senhor ouve. Nós estamos orando, o Senhor ouve. Também na lição 11 nós temos que, a lição foi Jesus também orou. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, o nosso Salvador, ele orava, ele falava com o Pai, que é Deus, não é verdade? E assim temos que ser nós, passar o dia em oração. Acorda, agradece, ora, pede para Deus cuidar do teu dia, agradece o teu almoço, vai para a escola, o lanchinho da escola, vai dormir, fala com Deus, né? Então, Jesus orou, nós temos que orar. Jesus é o nosso exemplo aqui nessa terra, amém? E a liçãozinha número 12, quando eu oro, o Papai do Céu me dá força, que foi a liçãozinha que Jesus subiu lá no monte para orar, os discípulos acabaram caindo no sono e Jesus falou, mas vai, não conseguiram nem por uma horinha orar, o que é isso? Peça para o Senhor Deus dar força para vocês também, né? Porque ele já sabia tudo que ia acontecer e Deus sabe tudo que vai acontecer com a gente, né? Então, Jesus também pediu, né? Para Deus dar força para ele e para os seus discípulos, amém? E a nossa última lição, que é quando eu oro, o Papai do Céu sempre me ouve, que foi o caso do rei Davi, que recorreu à misericórdia de Deus para alcançar o perdão dos seus pecados, né? Ou de um pecado específico, né? Então, esse livrinho a gente tem que ter no coração, que é para ensinar nós, que somos servinhos do Senhor, que em primeiro lugar no nosso dia tem que ser a oração, amém? A gente tá assim, ó, sempre juntinho com o Senhor, não é? Olha a nossa palavrinha de hoje. Ó, tu que ouve as orações, Salmo 652, olha lá, orelha. Quem ouve as nossas orações? Precisa ser meu vizinho? Não. Precisa ser meu marido? Não. A minha mãe? Não. Quem tem que ouvir a minha oração é Deus. Então é com Ele que eu vou falar. Amém? A nossa liçãozinha do livro é: cubra o pontilhado para descobrir o que fazemos para Deus ficar feliz. Olha lá, o que a gente tem que fazer? Orar. A oração faz a gente ser amigos de Deus, né? Olha aqui, o que pinte de vermelho a parte do corpo que usamos para falar com Deus e amarelo para ouvir a resposta. Então, para falar com Deus, eu uso a boca. E para ouvir o que Deus quer de mim, eu uso a orelha. E se você não está no meio do público e não pode falar a oração alto, você usa também o pensamento, tá bom? Porque Deus também ouve. Ele está juntinho com você o dia todo. Amém? Então, o segredo de a gente viver bem com Deus, né? É andar conforme Jesus, né? Como que Jesus andava? Servindo a Deus, né? E em oração, mesmo sendo filho de Deus. Ele era uma pessoa de muita oração.
Então, que a gente possa guardar no nosso coraçãozinho, que a primeira coisa do meu dia, quando eu acordo, é agradecer a Deus por eu ter acordado, por eu ter vida, né? E aí passa o dia e sempre nós vamos ter motivo para orar e agradecer e pedir perdão e pedir direção, né? E sempre o Senhor vai estar pronto para nos socorrer e juntinho com a gente, amém? Vamos orar então para terminar nossa aulinha, nosso livrinho? Senhor meu Deus, obrigado por esse livrinho tão esclarecedor, Senhor, pois a tua palavra é uma palavra que toca no nosso coração, Senhor, que nos ensina o que fazer a todo momento, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa sementinha cresça no coração de todas as crianças e que elas possam falar contigo mais vezes ao dia. Senhor, guarda suas famílias e dê sempre sabedoria para fazer o que é certo perante os teus olhos. Em nome de Jesus agradecemos, amém? Fica com Deus.